O que é a depressão pós-parto? Depressão pós-parto é um estágio onde a mulher passa por um processo depressivo após o período de ganhar o bebê. Depois que ela ganha o bebê, ela entra nesse estágio onde é considerado já uma depressão, só que considerando o fato dela ter tido o bebê. Quais são as causas da depressão pós-parto? Bom, as causas são várias, mas a gente considera assim, que é um período onde a mulher passa por transformações, não só de situações de ser mãe, de ter uma criaturinha nova para criar, uma vida nova para criar, como também todo um estágio hormonal. Isso pode provocar um desequilíbrio até químico dentro dela, por isso às vezes até a necessidade de fazer um tratamento medicamentoso. Quais são os sintomas apresentados na depressão pós-parto? Muito desânimo, falta de interesse pelo bebê, falta de interesse por si mesma, falta de interesse pela família. Muito assim, a relação mãe e filho fica muito quebrada nesse momento, fica os laços afetivos, não assim que a mãe não goste do nenê, mas do filho no caso, mas assim, os laços afetivos ficam muito distanciados em função da depressão que a mãe está vivendo nesse momento. Esse é um dos sintomas, existem vários, porque cada caso é um. Qual o período para determinar uma depressão pós-parto e quanto tempo dura normalmente? O período assim, imediatamente o momento em que ela tem aquele bebê, ela já começa a apresentar esse processo de depressão. Muitas vezes a gente percebe que também esse processo já vem vindo antes, durante a gestação, em alguns casos, né? O período vai variar do tratamento que essa pessoa buscar, porque pode variar assim de meses, dias, meses e até, quem sabe, anos, né? Qual é o tipo de tratamento mais adequado? O tratamento mais adequado, além do medicamentoso, através assim dos remédios, claro, assim com visitas ao psiquiatra ou até ao seu próprio obstetra, né? Existe porque quando é uma disfunção química e até hormonal, quando se reequilibra isso, essa depressão pode amenizar. Mas o tratamento também psicológico é muito importante pela orientação, pela conversa que vai se ter com essa mãe, até pela própria aceitação do bebê, porque o sintoma mais frequente é não aceitar aquele bebê. Como a família deve agir com a pessoa que apresenta um quadro de depressão pós-parto? Bom, a família em primeiro lugar precisa ter muita paciência, precisa ter muita calma, reconhecer que essa pessoa está nesse momento precisando de ajuda, né? Porque há muita resistência nesse momento, porque a grande dificuldade é que esses pacientes não procuram um tratamento adequado, né? Ficam em casa tentando se recuperar e muitas vezes, digamos, o quadro diminui, né, os sintomas, mas a pessoa continua, essa mãe continua em depressão, às vezes a vida toda. É muito importante a família nesse momento para detectar isso, para ajudá-la a entender que ela precisa de um tratamento em primeiro lugar e que ela precisa se conscientizar de que não está bem nesse momento e para poder se recuperar dentro desse laço afetivo com o filho. Você já tratou alguma paciente com depressão pós-parto e como foi feito o tratamento? Bom, o tratamento foi feito bem, como eu te falei, assim, a questão do tratamento psicológico, que pode ser um tratamento breve, né, de apoio dentro dessa questão, ou até um tratamento mais longo, quando a coisa é mais, digamos assim, mais complexa dentro da depressão da pessoa. Agora, sempre com medicação também. Né? Já tratei, é um caso difícil, é difícil de tratar, mas os tratamentos que eu tive com pessoas, assim, é difícil e é muito sério até, né? Porque, assim, teve mães, inclusive, que chegaram aqui e que me diziam, assim, que pegavam os bebês e jogavam no berço. Né? Alguns casos eu atendi, assim, casos muito graves nesse sentido. É muito difícil de ver isso, difícil de tratar, mas com boas recuperações, assim, com boas perspectivas de cura.